Boa tarde a todos, bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje, dando continuidade às leis naturais de Deus. Hoje a gente vai estudar a lei de adoração, né? E vamos iniciar com a nossa prece. Semana passada foi a lei natural e hoje a segunda lei, que é a lei de adoração. Então vamos lá. Elevar os nossos pensamentos, pensando em Deus, em Jesus, nos bondosos amigos espirituais. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, para iniciarmos mais um estudo do Livro dos Espíritos, pedindo aos bondosos amigos espirituais que nos inspirem e nos ajudem a levar esse estudo para os corações bondosos que ouvirem, que estiverem abertos a novas ideias, a novos pensamentos, e que aqueles que estão precisando ouvir essas palavras, aqueles que estão precisando refletir, se inspirar, estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando de conforto, de consolo, possam se sentir abraçados e inspirados por esse estudo tão importante, que é a lei de adoração, que é a prece, que é a conexão com o Pai, que é a conexão com os bons espíritos. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, nossa mãezinha querida, em nome de Dr. Herman, nosso querido médico, nosso guia, nosso pai, nosso condutor na casa do caminho. A Bezerra, nosso dirigente desse estudo do Livro dos Espíritos, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar com a pergunta: em que consiste a adoração? Então, o que seria adoração? Então, a adoração nada mais é do que a gente elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus. Então, é pela adoração que nós nos aproximamos do pensamento dele, né? É que nós nos ligamos em alma, né? Da nossa alma à alma de Deus também, da aproximação de almas ali, dos espíritos, né? Com os espíritos, assim, a gente está ali num desespero muito grande, querendo fazer um pedido, querendo nos ligarmos aos bons espíritos, querendo nos ligar a Deus, é através do pensamento que nós fazemos isso. Basta pelo pensamento, não precisa de nada decorado, não precisa de nada repetidamente, basta a gente fazer um apelo. Às vezes é só, existia a Alba falava muito isso pra gente, de um preto velho que falava assim: preto velho tá aqui, preto velho tá aqui, né? É isso. Às vezes a gente só se diz ali disponível. Que queres de mim, né? Às vezes a gente está tão carente, né, de conversar e necessitado de ajuda, ou querendo ajudar, que a gente pergunta assim: o que queres de mim nesse momento? O que queres que eu faça? Que necessita, né? Porque a gente está aqui também para ajudar na obra de Deus. Então, o que será que Deus necessita da gente nesse momento da obra da criação dele? Então, essa ligação de pensamento. E na 650, ele diz assim: a adoração é o resultado de um sentimento inato, quer dizer, a gente tem esse sentimento inato, todos têm? Ou seria o resultado de um ensino? Ou a gente aprende isso, né? Alguém ensina pra gente isso. E ele diz que é um sentimento inato, como o da divindade, quer dizer, como a gente tem isso também de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Então a gente vê isso nos povos primitivos, né? Que através das danças, das oferendas, dos sacrifícios, ninguém ensinou para eles. Eles reconhecem a grandiosidade de alguém superior a eles. E eles se põem nesse ato de adoração a algo superior a ele. Tanto que eles criaram vários deuses, né? Para explicar esse ato de superioridade deles, né?
Quer dizer, o vento era tão mais forte, a natureza era tão mais forte que eles sabiam que tinha algo que conduzia, que era muito mais forte do que eles. Então eles nomeiam esses deuses que eles não tinham explicação. Então você vê que isso é uma coisa inata, né? 651. Terá havido povos destituídos de qualquer sentimento de adoração? E os espíritos dizem que não, pois nunca houve povos ateus. Podem existir pessoas que não acreditam em Deus, mas povos, né, uma comunidade inteira, uma sociedade inteira de ateus a gente não tem. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. E é muito interessante que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que se diz ateu. E aí eu fui desenrolando a conversa e eu falei assim, mas você é ateu, né? Mas o que você acredita? Porque assim, aí a pessoa falou assim, eu acredito na ciência. Tá, você acredita na ciência. Tá bom. E aí eu fui perguntar por que a pessoa se dizia ateu, né? E aí a pessoa veio me dizer que ela tinha sofrido uma doença, né? Tinha passado por um processo. Ele era sempre da ciência, ele era sempre acreditava nas explicações da ciência, que ele era um produto da ciência. É muito interessante, né? Ele é um produto da ciência, mas tudo bem. A gente tem que respeitar, né? Eu tô até sendo irônica e isso é feio. Mas aí eu fui perguntar, tá, você é um produto da ciência? Por que você é um produto da ciência? Aí a pessoa falou assim, eu passei por um câncer. Eu falei, poxa, você passou por um câncer? Nossa, você é um vencedor. Não sou um vencedor. Eu sou um miserável. Eu falei assim, nossa, um miserável? Não, você é um vencedor, um batalhador. Não, eu não gosto de vitimismos. Olha só, né? Como que a gente pode ter diversos pontos de vista sobre isso. E aí, conversa vai, conversa vem, a pessoa disse que tinha uma perna mecânica. E aí eu falei assim, poxa, tá vendo? A ciência te deu a possibilidade de você ter uma perna mecânica. Pois é, a ciência me deu a possibilidade de ter uma perna mecânica. Eu falei, mas pensa só, quem foi que permitiu, né, que essa pessoa construísse essa perna mecânica? Quem deu essa inteligência para essa pessoa construir essa perna mecânica? E aí, conversa vai, conversa vem. A pessoa mesmo, no desenrolar da conversa que a gente foi indo, a pessoa falou assim, não, porque eu acredito numa força superior. Quer dizer, no final da história, a própria pessoa chega à conclusão que há algo superior, né? Porque não tem como, você vai chegando a uma conclusão que por mais que você não dê um nome a Deus, tem algo superior, porque quem que criou afinal de contas, né? Quem está por trás de tudo isso? Porque aí a gente foi para o papo de universo, e aí a pessoa vai se dando conta de que no fundo, tem alguma coisa por trás de tudo isso. E no final, você sabe o que a gente chega à conclusão? É claro que a gente não pode ser arrogante também, né? E se eu continuasse, eu estaria sendo arrogante. Mas assim, no final, o que a gente vê? O que está por trás da gente quando a gente começa a negar tanto Deus é o nosso orgulho. Eu também sou a favor da ciência. Óbvio que eu sou a favor da ciência. Todos nós temos que ser a favor da ciência. Mas tem uma coisa que nos move, que é a inteligência. E a inteligência, ela vem de quem? Quem nos deu a inteligência? Foi Deus, né? Mas às vezes o nosso orgulho é tão grande que a gente empaca, né? E que a gente não consegue perceber. E aí eu fui amenizando a conversa, falei assim, nossa, você é tão abençoado, porque através da inteligência que Deus nos deu, a ciência vem evoluindo a cada tempo e você hoje está aí podendo andar com
essa maravilha que a ciência vem evoluindo, porque um tempo atrás você não teria toda essa possibilidade. Você não teria todo esse avanço hoje que o câncer tem de diagnóstico, de possibilidade de prótese, né? E aí, claro que a pessoa não deu o braço a torcer, e aí a gente começou a conversar e rir, e achar tudo muito engraçado. Mas assim, eu tenho certeza que tanto eu quanto a pessoa vamos abrir os nossos leques de possibilidades e de diálogo, né? Porque foi o que eu até virei para a pessoa e falei assim: sabe o que é mais interessante? Que aqui a gente está num diálogo e nós não estamos discutindo. E isso é o mais bacana na vida. Nós nos respeitarmos, independente daquilo que você acredita. Mas então, por que eu estou falando tudo isso? Por causa da questão que está dizendo aqui. Não existem povos ateus. Existem pessoas que têm a ideia, né? Mas que no fundo, se você for parar e pensar, quando você vai conversar com essas pessoas, elas acreditam em algo que elas não têm uma explicação para aquilo. Quando elas se veem nas dificuldades, quando elas se veem em situações difíceis na vida, quando elas não têm, como foi o caso da pandemia, como são nas questões de mortes de filho antes de pai, né? Eu tenho o caso agora do Jô Soares, que a gente veio saber do desencarne dele, que ele não se conformou e que ele largou a carreira dele porque o filho dele morreu antes dele. Então a gente vai vendo assim que são situações que aí a pessoa não consegue entender. Mas isso é papo para muita coisa, né? E aí a gente vai desfocar aqui do assunto. Vamos lá. Pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Sim, ela faz parte, né, dessas leis que a gente vai estudar a partir daqui. Ela está na lei natural, já que ela é o resultado de um sentimento que está o quê? Inato no homem, está dentro de cada um de nós. É por isso que a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes. Essa lei está gravada onde? Aqui, na nossa consciência, tá? E aí a gente vai para a adoração exterior. A adoração necessita de manifestações exteriores? Não necessita. A gente não precisa fazer nenhuma manifestação exterior. A verdadeira adoração, ela vem da onde? Ela vem do coração, né? Ela encontra-se na nossa relação íntima com Deus. Ela não precisa ser exteriorizada, ela não precisa ser vista por todos. A adoração exterior, a gente pode dizer que ela é útil? Sim, se ela não for o quê? Se ela não for só para ficar mostrando para os outros o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Porque tem pessoas que vão estar ali exteriorizando de forma exterior, porque a religião delas assim o faz, mas que elas estão ali de coração voltado para aquilo. Então, isso vai ser útil para Deus, porque eles estão verdadeiramente envolvidos naquilo. Deus tem preferência por aqueles que adoram desta ou daquela maneira? Deus tem preferência por aqueles que o adoram de forma verdadeira. E qual é a forma verdadeira? Aqueles que realmente o estão ligados a ele naquele momento. E qual é a ligação? Se é a ligação de coração, é a ligação de pensamento a pensamento. Eu realmente estou ali me ligando naquele momento. Então, estou lá na reunião pública da Casa do Caminho, sentada no salão ouvindo a palestra. Estou realmente ouvindo a palestra, me conectando com os bons espíritos, me conectando com Deus, me conectando com Jesus? Ou eu estou pensando na panela que está no fogo, ou eu estou pensando no vizinho, ou eu estou pensando nos meus problemas, ou eu estou pensando no filho que ficou no colégio? Porque senão não adianta.
Tô na igreja? Aonde eu tiver, eu tenho que estar de corpo presente. Tô na minha casa, tô sentadinha na minha cama, tô fazendo a minha oração. Tô realmente fazendo a minha oração? Ou eu tô fazendo a minha oração e daqui a pouco, é pensar nisso, né? (655) Será repreensível praticar uma religião em que não se crê do fundo da alma, fazendo-se isso pelo respeito humano para não escandalizar aqueles que pensam de maneira diferente? Aí ele diz assim: a intenção nisto, como em muitas outras coisas, constitui a regra. Aquele que só tem em vista respeitar as crenças de outrem não age mal. Procede melhor do que outro que as ridicularizasse, pois faltaria com a caridade. Porém, o que pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Então vamos lá, vamos pensar. Existem pessoas que a gente sabe que vão para uma religião para ganhos financeiros, ganhos políticos, né? E por aí vai. E isso, para Deus, é repreensível, né? Agora, às vezes, uma pessoa está naquela religião até por respeito à família naquele momento, né? Vamos supor, eu gosto da doutrina espírita, mas a minha família toda é católica. E aí eu vou na igreja católica, na missa de domingo, por causa da minha família. Mas também vou lá no centro espírita por opção, porque é aonde é a minha religião. Problema nenhum, né? Eu respeito a religião da minha família, eu vou lá porque minha mãe, meu pai, toda a minha família quer que eu vá, né? Não tem problema, não vai ser condenado por isso. A condenação é justamente quando eu estou lá, eu desrespeito aquela religião, eu não professo aquela religião por amor e eu só viso ter lucro com ela. Né? Eu não sou sincero com aquela religião, eu não professo aquela religião com sinceridade, eu só viso lucro nela. Seja para arrumar emprego, seja para arrumar dinheiro, seja para arrumar casamento, né? Sei lá, né? Se alguém arruma casamento na igreja, mas deve arrumar, né? Qualquer interesse, gente. Aqui não diz qual é o interesse, né? Hoje em dia a gente vê que tem muito interesse financeiro aí, gente arrumando dinheiro mesmo, gente ficando rico na igreja. Então, e arrumando emprego, né? E por aí vai. Então, qualquer interesse aí, a gente vê que é complicado. Outra pergunta. A adoração é comum? A adoração em comum é preferível à adoração individual? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamento e sentimentos têm mais força para atrair para si os bons espíritos. O mesmo acontece quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não creis por isso que a adoração particular tenha menos valor, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, olha só. Claro que se eu tenho mais pessoas reunidas, eu vou ter mais força para atrair bons espíritos. Mas é o que ele está falando aqui. Se eu tenho uma pessoa ali adorando com unção, também vou atrair bom espírito. Então, não tem. Para Deus, o que interessa é o pensamento, é o coração voltado para ele, é o sentimento. Então, se eu me reunir na minha casa com uma intenção boa, com um pensamento voltado para ele, eu também vou ter a mesma. Só que assim, né? Quando eu vou para o centro espírita, eu não vou só me ligar a Deus, eu vou fazer um trabalho, eu vou ter outras atividades. Então, é importante a gente também estar envolvido com mais pessoas, tá bom? Então, vida contemplativa agora. Os homens que se consagram à vida
contemplativa não fazem mal algum e só pensando em Deus tem mérito aos seus olhos? Aí é o que eu estava falando aqui agora, né? Que eu já dei até um adiantado. Vida contemplativa, eles pois não se fazem o mal, mas também não fazem o bem. Nós não nascemos para a vida contemplativa. Nós nascemos para viver em sociedade. Nós temos uma parte que nos cabe na obra da criação. Então, nós temos que também fazer a nossa parte nessa obra, tá? A prece. Na 658, ele pergunta se a prece é agradável a Deus. E a gente sabe que a prece é sempre agradável a Deus quando ela vem do nosso coração, com boa intenção, e ela é feita com fervor, com sinceridade. Essa é a prece agradável a Deus. Qual é o caráter geral da prece? A prece ela é um ato de adoração. Então, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se de Deus, é louvar, é pedir e é agradecer. Normalmente a gente para muito no pedir, né? Mas, se a gente pediu, a gente tem que lembrar de agradecer. A gente tem que saber pedir, mas a gente tem que lembrar de agradecer. E a gente esquece muito de louvar. Louvar a grandiosidade da sua obra, né? Louvar tudo que nos é dado, tudo que nos é oferecido. A gente esquece disso. A prece torna o homem melhor? Com certeza, não é? Porque a gente vai lembrar de ser grato, a gente vai lembrar de estar sempre em conexão com esse universo, né? Então, sim, pois aquele que ora com fervor e confiança torna-se muito mais forte contra as tentações que fazem parte ainda desse mundo de provas e expiações, né? E mostra também a confiança, né, que nós temos em Deus, de que Ele vai nos enviar espíritos para nos ajudar. E um socorro que jamais é recusado quando um pedido é feito com sinceridade. A subpergunta A, ele diz assim: como é que certas pessoas que oram muito são, apesar disso, de péssimo caráter, ciumentas, invejosas, ranzinzas, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no cumprimento da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo, não, porém, um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como ele é utilizado. Então, eu posso, não é ficar lá, né, com terço, ficar orando, 5 horas, 10 horas, 15 horas. Não é isso que é o eficaz. O eficaz é a gente se observar as nossas ações, o que fazemos, como somos, mudarmos o nosso modo de ser, né? Percebermos se estamos errados, né? Eu vou pedir para Deus, mas eu não faço nenhum movimento de mudança? Eu vou continuar sendo da mesma maneira? Tá certo isso? Eu não mudo nada no meu sentimento? Adianta eu orar para Deus cheia de raiva dentro de mim? É isso que ele está falando aqui. Podemos pedir a Deus utilmente que perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. É o que a gente estava falando ali. Se eu sou uma pessoa que eu acabei de discutir com alguém e eu faço uma prece cheia de raiva, Deus vai esconder essa minha falta? Ou eu tenho que fazer aquilo que Deus fala, né? Que Jesus falava: vá, reconcilie com seu próximo. Então, primeiro eu tenho que me reconciliar, né? Primeiro eu vou lá, me acalmo,
peço desculpa, depois eu faço a minha prece a Deus. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces. Os atos valem mais do que as palavras. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma psiquiatra que ela estava falando isso. Ela falou assim, até não tem nada a ver com o que a gente está falando de prece, mas ela estava falando assim, observem as pessoas, os psicopatas, as pessoas que têm essas características. Primeiro, elas observem que elas não se submetem a quem elas não dependem. Então, se ela não depende de você, ela não te trata com educação. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto E aí isso me chamou bastante atenção, né? Essa questão de como a gente menospreza o outro, né? E aí, quando eu vi isso, eu pensei assim, nossa, caramba, a gente tem que observar. Lembrei, é que uma pessoa passou aqui e aí acabou mudando o foco do meu pensamento. Aí a outra coisa que ela falava é assim, a gente só muda quando a gente tem ações, porque palavra, gente que fala, não mostra que faz coisas, que mudou. Então prestem atenção, eu só presto atenção nas pessoas que fazem. Pessoas que falam não me diz nada. A pessoa pode falar, porque faço isso, eu faço aquilo. Não. Quando a pessoa faz, aí você leva em consideração. Então é o que ele está falando aqui. A gente tem que fazer. Pessoas que falam, preste atenção. Toma cuidado com essas pessoas. Porque normalmente são pessoas que você tem que tomar cuidado. É muito blá 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 para pouca ação. E é o que diz aqui, ó. As boas ações são a melhor das preces. Então, pessoa que fala, não faz. Podemos orar utilmente por outrem? O espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Através da prece, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. A prece que façamos para nós mesmos podem mudar a natureza das vossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há algumas que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus leva sempre em consideração a resignação. Então, a gente tem sempre que orar. Sempre tem que orar. E sempre resignados. A gente não deve se revoltar nunca diante daquilo que a gente tem que passar. Por quê? Deus é justo. A gente não passa por nada na vida que não deva passar. Sabendo que Deus é justo, por mais que a gente não entenda naquele momento a situação que a gente está passando, a gente tem que lembrar que Deus é Pai e que Deus é justo. E que Deus é amor. É dolorido. Mas aquilo é uma construção milenar dos nossos espíritos. Nós não devemos ser cruéis conosco e achar que, tudo bem, não vai doer, não vou sofrer, nada disso. Mas nós devemos aceitar de maneira resignada, pedir ajuda para os nossos amigos, para que eles nos ajudem a passar por esses momentos difíceis, mas sem a gente ficar reclamando. A gente deve sim, nesses momentos, olhar para o lado, porque é o que eu sempre falo, assim, não que eu passe por essas situações resignada não, porque eu reclamo muito também. Mas assim, a gente deve sempre olhar para o lado, porque a gente vai ver que tem sempre alguém pior, tem sempre alguém sofrendo mais. E a gente deve sempre se voltar para o trabalho, porque o trabalho, ele ajuda a gente
a se voltar para o outro, a se voltar para a dor do outro e sair um pouco do nosso umbigo. Nós temos uma tendência a olhar só para nós. E quando a gente olha só para a gente olha só a dor da gente também. Não é fácil, não é fácil. É difícil. Mas quando a gente começa a olhar a vida de outras pessoas, a gente começa a ver que tem tanta dor no mundo. E aí o que acontece? A gente começa a ver que dá para passar. Dá para ir devagarzinho. Que hoje vai um dia, amanhã vai outro, e quando você vê, passou. E que aquilo que você achava que você não ia conseguir suportar, você suportou. A gente está numa casa que, graças a Deus, nós temos uma rede de apoio de amigos que vão nos dando a força de atravessarmos pelos problemas. E nós já vimos cada história, cada dificuldade. A maioria das famílias que estão lá com a gente, nós já vimos cada amigo nosso passando por cada situação. E todos, sem tirar nenhum deles, estão passando por momentos muito difíceis. Mas estão lá, firmes e fortes, se apoiando uns nos outros e aguentando firmes. E se apoiando na doutrina espírita, acreditando em tudo que a gente vem estudando. Então, gente, não vamos desanimar, não vamos desanimar. Somos espíritos milenares. Vamos acreditar em tudo isso que aqui está. E vamos caminhar, resignados sim, porque está tudo certo, tudo está aqui na lei de Deus. E vamos continuar caminhando. E aí a gente fecha com politeísmo. Porque o politeísmo é uma crença, é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, já que é falsa. A concepção de um Deus único só poderia existir no homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias, incapaz, por sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Deu-lhe os atributos da natureza corporal, isto é, uma forma e uma imagem, e desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Eu até adiantei quando eu trouxe a história de que aquelas pessoas os primeiros homens, né? Eles não conseguiam explicar aquela potência toda, aquela grandiosidade que ocorria, né? Aquele universo tão maior que eles, né? Então, eles começaram a dar nome a todas essas forças, como explicar tudo isso que acontecia à volta deles. Então, eles começaram a entender que isso era obra de vários seres, né? E aí eles começaram a dar Deus do Sol, Deus da Terra, né? Como explicar que uma hora sol, uma hora chuva? Como explicar esses fenômenos, né? E eles misturaram, fizeram uma grande mistura. E aí aquela ideia de Deus único passou a ser de vários deuses. Os fenômenos espíritas, tendo sido produzidos em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não terão induzido a crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, pois com os homens chamados de Deus, tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram para eles também deuses. É por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros pelas suas ações, seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não compreendia, faziam deles um deus e após sua morte prestavam-lhe culto. Aí a gente vai para os sacrifícios, para a gente fechar o estudo de hoje. O uso dos sacrifícios humanos remonta à mais remota antiguidade. Como o homem pode ser levado a crer que coisas semelhantes pudessem ser agradáveis a Deus? Não
nunca foi agradável a Deus, né, gente? O homem, na sua ignorância, é que começou a fazer esse tipo de sacrifício. Primeiramente, porque ela não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Então, nos povos primitivos, o que acontecia? O homem era muito mais material do que um ser espiritual. A matéria ali superava, né, o seu espírito. Então, ele estava ali entregue muito mais aos instintos animais do que aos instintos, do que a parte espiritual. Então, o senso moral neles ainda não estava desenvolvido. E eles achavam que o sacrifício tinha que ser o quê? Sacrifício material. Era como eles entendiam. Então, eles começaram a entregar o que era de mais importante para eles. A ponto esqueci É Jacó, não. Jacó que entrega o filho, ia entregar o filho para Deus, esqueci o nome. Mas que ele ia entregar como oferenda, o filho dele como oferenda. E aí era um hábito comum se entregar, né, se matar animal para entregar como oferenda. Será que os sacrifícios humanos efetuados com uma intenção impetuosa puderam alguma vez ter sido agradáveis a Deus? Gente, nunca. Nenhum tipo de sacrifício humano, de animal, nunca foram agradáveis a Deus. Deus, porém, julga sempre o quê? A intenção. Então, tudo na vida vai depender da intenção. Então, quando eu falei lá do sacrifício dele fazendo com o filho, que eu esqueci agora aqui, que não me vem, de Israel, que ele entrega o filho para o sacrifício, ali tem uma intenção, né, dele entregar o filho. E acaba não fazendo, mas a intenção ali é uma. Agora, se eu vou matar um animal por requintes de crueldade, a intenção é outra. E tudo vai ter um peso e uma medida aos olhos de Deus, tá bom? Bom, espero que eu tenha conseguido fazer a gente pensar bastante. Desculpem alguns momentos aí que eu dei uma perdida no foco, mas faz parte, né? E aí, até o próximo estudo aí que a gente fizer junto, tá bom? Fiquem com Deus, venham à casa. A casa já está acontecendo as reuniões públicas de sexta-feira. Alguns trabalhos já estão voltando. Façam as suas... se interem mais sobre as questões da casa. Estamos precisando de doação, tanto para a mensalidade da casa, como doação de alimentos. Estamos precisando muito da ajuda de vocês, tá bom? Então vamos encerrar com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, pedindo todo o amparo, toda a proteção dos bondosos amigos espirituais. Que seja, pois, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de Dr. Herman, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai que te pedimos, ao encerrarmos a prece, encerrarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.